Boa noite, meu nome é Cláudio Miceli, sejam bem-vindos a essa palestra que eu vou dar, que é a Internet das Coisas, uma perspectiva tecnológica para o cenário de defesa. Eu sou professor do programa Engenharia de Sistemas e Computação da COP, o PESC, e sou membro do Instituto Terce Pacite de Pesquisas e Aplicações Computacionais, o NCE. Eu estou fazendo, e também na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a PR2. Né? Agradeço muito a vocês pela presença, agradeço muitíssimo a vocês pelo convite. Né? E o título da minha palestra é como Internet das Coisas, uma perspectiva tecnológica para cenários de defesa. Tá? Então, a agenda vai ser uma breve introdução, quais são as aplicações e a conclusão do nosso trabalho. Então, primeira coisa para entender o que é IoT, quais são as aplicações de IoT, né, é entender o que é IoT. IoT vem do inglês Internet of Things, né, no português a gente chamou de Internet das Coisas, que talvez não seja a melhor forma de traduzir, mas ainda é legal bastante. Então, a ideia da IoT, da Internet das Coisas, vem de interconectar dispositivos inteligentes à internet. E o que são esses dispositivos? Qualquer tipo de dispositivo que você tenha eletrônica embarcada. E a ideia disso é bastante simples, né? Você vai colocar, as pessoas vão se comunicar, mas isso não é muito fácil. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente demorou tanto tempo para ter a internet padronizada. Né? Porque esses diferentes dispositivos, além de terem novos graus de interação, alguns desses que ainda não são padronizados, eles vão ter que ter outro grau de troca. E aí começa o problema. Como é que você vai comparar um dispositivo simples com um sensor de baixo custo, né? E você vai querer comparar isso com um computador. Como essas coisas interagem? Elas precisam interagir? Se é uma internet das coisas, de todas as coisas, que elas são extremamente heterogêneas, quais são os padrões que a gente vai ter que utilizar? Então esse é um desafio muito grande da sociedade atual que a gente tem. E é onde a gente vai precisar cada vez mais atacar. Então, né, o que levou a essa modernização da IoT? O uso cada vez mais intenso de sistemas microeletromecânicos, né, cada vez mais baratos, que vão permitir fazer um monitoramento de fenômenos físicos, eletrodomésticos, cidades, enfim, e que em geral trabalham com comunicação sem fio. A tecnologia da IoT ela nos dá uma série de possibilidades super interessantes de monitoramento e de interação humana que é muito diferente da tradicional. Eu, por exemplo, estou fazendo essa palestra aqui para vocês de dentro de um tablet. Eu não estou usando um computador. A interação é totalmente via toque. Então isso é muito diferente. Né? E pela IoT, o seu próprio movimento, a tua respiração, os teus sinais vitais, como as coisas acontecem na cidade, que são os inputs de dados. Então, os dados são intensamente diferentes. Eu costumo brincar com meus alunos, quando eu falo sobre IoT, que 90% dos episódios do Black Mirror, daquela série do Netflix, eles já podem ser reproduzidos hoje com a tecnologia que a gente já tem. Né? E isso é extremamente assustador. Então, a gente vai cada vez mais buscar, né, esses elementos, né, para tá trabalhando dentro do nosso cenário, né? E aí vem o conceito que vai levar a IoT para frente, que é a indústria 4.0. Né? O que é a indústria 4.0? É essa sociedade como serviço. Ou seja, todos os aspectos sociais, na verdade, fazem parte de um processo produtivo. Né? E isso vai estar cada vez mais apoiado pelos sistemas embarcados, dispositivos sensores e nuvens de dados. Ou seja, a ideia é que nessa indústria 4.0 os sensores coletem dados da sociedade em si e esses cenários vão fazer parte de uma cadeia produtiva, seja ela de serviço ou seja ela de produção. A questão da indústria como uma indústria puramente manufatureira, ela já acabou. Então a gente pensa numa indústria de serviços, mas uma indústria que envolva a sociedade como um todo. E a palavra de ordem é: se eu posso monitorar, saber exatamente o que você quer, é uma sociedade personalizada. Eu consigo personalizar a tua experiência através dos sensores que estão rodando na tua casa. Então aqui a gente pode ver nessa imagem, né, como isso vai se dar. O sensor vai coletar o dado, né, e aí por sensor a gente vai entender, né, um dispositivo inteligente, como por exemplo um Arduino, né, e um Arduino ele é um sensor inteligente que contém uma ou mais unidades de sensoriamento. Então, enquanto tradicionalmente na engenharia mecânica ou nas outras engenharias a gente chama de sensor o que capta um fenômeno físico e transforma ele num sinal digital, em IoT a gente está chamando de sensor inteligente um dispositivo que é capaz de processar sinais de diversas unidades de sensoriamento, que vão sensoriar a temperatura, sensoriar a luminosidade, e ele vai conseguir processar esses dados, armazenar localmente ou enviar para a rede,
que por sua vez vai enviar para a nuvem, onde a gente vai ter diversos algoritmos de aprendizado de máquina para tornar possível todo um processamento mais sofisticado. E essas são questões que a gente tem que levar muito em consideração, que é a transformação desta informação em função do tempo, né? Ou seja, como a IoT é o grande provedor de dados para o que hoje a gente chama de Big Data, né? E a gente estima que até 2030 a maior parte dos dados da rede eles não venham de mais de seres humanos, mas de dispositivos inteligentes ligados à internet. Alô Alexa, alô Google Home. Isso já acontece e né, a gente vê isso cada vez mais presente nas séries. Uma série recente na Netflix, o Lupin, mostrava o uso como um sensor inteligente na casa, o Alexa, foi usado para monitorar os dados de um dos vilões da série, né? Isso é muito interessante. Então, essas são considerações que a gente tem que fazer, essa transmutação dos dados conforme eles estão vindo, né, para a gente. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante e leva esse conceito que a Libelium, que é uma empresa espanhola de Saragoça, criou, que é chamado mundo inteligente. O que seria esse mundo inteligente? Esse mundo que está imerso nessa indústria 4.0, coberto por sensores, com diversas aplicações para diversas formas de monitoramento de uma cidade simultaneamente, e esse candango, né, está agora sendo unido, né, para tomar decisões em conjunto. Ou seja, como eu posso verificar incêndios, verificar segurança pública, verificar seguridade infraestrutural, trânsito, poluição e todas as mazelas que a gente tem na nossa sociedade atual, como é que eu posso monitorar isso em tempo real para tomar decisões? Então esse conceito é muito inteligente, né? E como eu falei, como está inserido nesse contexto de indústria 4.0, algumas coisas, né, que essa quarta revolução industrial, né, tá trazendo para a gente, que vão ser desencadeadores, né? Então a IoT existe dentro desse conceito de indústria 4.0 porque hoje existe uma internet onipresente. Então o sensor vai coletar o dado e ele vai poder mandar para a internet. Ao mesmo tempo, esses dados, né, eles vão ser processados devido ao avanço que a gente tem em IA e robótica, né? Eles vão ser processados, né, para tomar decisões e robôs vão poder interagir. Então, quando eu falo que o robô, né, o drone da Amazon vai poder entregar as coisas à minha casa, é justamente por causa da indústria 4.0 e de eu ter internet, de eu saber me localizar, né? Ao mesmo tempo, isso ficou muito barato, né? Houve uma redução no tamanho e do preço dos sensores, o que leva ao poder ter uma ampla quantidade deles e espalhar pela cidade. E ao mesmo tempo, né, a gente sabe que numa indústria de serviços, o que é serviço para a gente mudou muito nas últimas 2 décadas. Então é uma disciplina, acaba que é uma área inteiramente interdisciplinar, onde a IoT, né, nesse cenário de indústria 4.0, vai ter que lidar com diferentes questões de uma sociedade. Então, eu estou falando de nanotecnologia, estou falando de genética, estou falando de agricultura, estou falando, né, de diversas questões que são extremamente importantes para a gente. Tá? E aí, esses dados eles vão ter 3 níveis de modelo onde eles vão poder processados. Eu vou poder processar a nível do sensor. Eu vou processar na borda da rede, que a gente vai chamar de Edge, ou seja, Edge Computing, aquele processamento que vem entre o sensor e a borda da rede. E eu posso processar na nuvem, né? Quanto mais distante do sensor, maior o atraso da minha decisão. Quanto mais próximo do sensor, menor o atraso, mas ao mesmo tempo, quanto mais próximo, menos poder computacional eu vou dispor. Quanto mais alto, mais poder computacional. Então essa dicotomia, né, essa discussão, né, esse poder de processamento, né, é que vai ser uma das grandes questões que a gente tem hoje. Como escalonar essas decisões para que eu tenha mais acurácia ou então uma melhor velocidade de decisão. Isso vai ser muito importante dentro da minha rede. E é dentro desse cenário que surge, né, um outro conceito, né, que é o conceito de a inteligência artificial embarcada. E entenda o seguinte, tem 3 tipos de inteligência artificial. A Narrow Intelligence, ou inteligência estreita, a General Intelligence, ou inteligência geral, e a Super Intelligence, ou superinteligência. A Narrow Intelligence é basicamente o seguinte, fazer melhor uma tarefa específica, se tornar especialista numa área que é onde a gente está hoje, e é onde a IoT vai se beneficiar mais. A inteligência geral mais parecida com o ser humano, uma inteligência de propósito geral, né, que possa dialogar com o ser humano, e a superinteligência, que seria maior do que os seres humanos. Eu não acredito pessoalmente que a gente esteja nesse ponto. Mas no ponto da Narrow Intelligence, e dessa inteligência artificial embarcada, uma das grandes questões dos diferenciais é o que a gente chama de Time Machine Learning, né, que é, né, o uso de bibliotecas de aprendizado de máquinas embarcadas nos sensores, para que aquele paradigma de Edge AI, ou seja,
processamento de dados na edge e no sensor, eles possam se valer o quê? Dos algoritmos de aprendizado de máquina mais recentes, né, para que a gente possa ter tomadas de decisão mais rápida. Em algumas aplicações críticas é muito importante esse tempo de tomada de decisão. E nesse cenário de TinyML, né, a gente vê empresas como o Google, ou seja, que tem o Google Home, muito interessadas em prover soluções. Esse livro Tiny Machine Learning, do Peter Warden, o Peter Warden, ele é um engenheiro de software do Google interessado em importar o TensorFlow, que é o framework de aprendizagem de máquina profunda do Google, para o cenário inteligente. Esse sensor aqui, um Arduino Nano, esse azulzinho aqui do canto esquerdo, Arduino Nano 33BLS Sense, ele é um sensor que tem um processador Cortex M4, que já vem com um processador dedicado para inteligência artificial. E ele é extremamente poderoso e pode ser comprado na página do Arduino. Esse outro aqui é um SPI, ou seja, é um processador com uma câmera, é um microprocessador com uma câmera, que já permite você fazer visão computacional em tempo real dentro de um sensor. Então, aquela ideia do sensor ter pouco poder computacional ainda é válida, mas esse pouco poder, hoje em dia, eu já consigo ter bastante solução. Então, saber muito bem escalonar é a grande questão que a gente vai ter dentro do nosso cenário. Estou tentando passar a página aqui, galera. E aqui, no cenário brasileiro, o que a gente vai precisar? Custo, flexibilidade e criação de conhecimento. Não é, né, novidade para ninguém que a nossa moeda está extremamente desvalorizada e que as soluções importadas são cada vez mais caras para a gente. Então, isso, que pode ser visto em muitos casos como uma mazela, tem que ser visto por gente da comunidade de pesquisa aqui do Brasil como uma oportunidade. Oportunidade de quê? Né? De trazer essa solução para a gente. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que ser extremamente flexível. O bioma brasileiro é muito diferente. Se você vai para o norte, para o nordeste, para o sudeste, para o sul e para o centro-oeste, esses biomas são completamente diferentes. As condições das metrópoles são completamente diferentes e elas têm uma dificuldade muito grande de interação. Então, como eu posso fazer uma solução para o Brasil? O que significa fazer uma solução para o Brasil? Né? Essas são questões que tem que estar permeando a nossa cabeça o tempo todo. E como eu crio conhecimento, ou seja, como eu sou capaz de devolver para a sociedade esse conhecimento que a gente está mapeando, como eu sou capaz de devolver para a minha sociedade esse conhecimento que eu estou produzindo acerca desses sistemas eletromecânicos, eletrônicos, acima desses algoritmos de aprendizado para a internet das coisas. Então, o cenário brasileiro eu vou precisar de custo, o custo tem que ser baixo, ou pelo menos razoável dentro da nossa realidade, para que ele possa ser massivo, flexível, porque eu vou ter uma quantidade incrível, né, de cenários diferentes dentro de um continente, como é o Brasil, e eu preciso criar conhecimento. Esse conhecimento que existe no Brasil, ele deve ficar no Brasil para gerar riquezas para o país, né, e não ser exportado para o exterior, né, são fatos que hoje em dia a gente sabe que acontece. Então a gente precisa cada vez mais criar conhecimento para o país, para que esse conhecimento gere para a gente valor, né. E aí surge o que a gente chama de ambientes inteligentes. São ambientes compostos por dispositivos sensores conectados em rede, com essas capacidades de processamento e sensoriamento, e que, portanto, vão ser extremamente dinâmicos e heterogêneos. Ou seja, vão ter sensores tomando decisões, e essas decisões elas vão ser amplas. Diversos tipos de sensores. Então, aquela questão da interoperabilidade que eu falei logo no começo, ela tem que se manter. Um exemplo é um grid de energia inteligente. Né? Aplicações diretas no nosso cenário brasileiro é Structural Health monitoramento de estruturas, prédios inteligentes, parques inteligentes, fazendas inteligentes, smart grids, que são redes elétricas inteligentes, energias renováveis, emergência, mobile crowd sensing, tem muitas outras, mas eu vou chegar no cenário de defesa. Por monitoramento de estrutura, aqui eu tenho um exemplo que a gente fez numa competição da NASA em 2011, que era o uso de sensores dentro de um avião para que você pudesse monitorar a estrutura em tempo real. E o que era interessante sobre esse cara? Né? Era interessante porque, na verdade, ao você fazer isso sem fio, você diminuía o peso que existia dentro do avião para você fazer esse monitoramento. Ao mesmo tempo, a gente aplicou isso para pontes, prédios e uma série de outras aplicações que podem existir. Imagina agora, ao invés de você ter uma autovistoria predial, você colocar sensores num prédio, monitorando em tempo real, enviando os dados para a prefeitura ou para o governo federal, quem quer que seja, para poder verificar quais prédios e quais infraestruturas públicas elas estão com danos ou não, para que eu possa ter uma atitude proativa, né, e não simplesmente reativa à danificação de uma estrutura física.
Prédios inteligentes, prédios equipados com esses dispositivos cujo objetivo é minimizar o consumo de energia, mas garantindo conforto e segurança. Agora imagina um prédio que você liga a luz quando as pessoas estão, que você consegue controlar a potência do ar-condicionado de acordo com o número de pessoas, de acordo com o clima fora, que ele consiga aproveitar a luz solar para se auto-energizar, que consiga pensar o ciclo da água de forma inteligente, que consiga avisar a polícia independente de ter um vigia ou não, que ele consiga, né, garantir, ligar automaticamente sistemas de detecção de incêndio, consiga ligar automaticamente, né, se contramedidas contra incêndio. Isso é uma coisa que é muito importante. Redes elétricas inteligentes, isso é uma iniciativa, né, do que a gente chama de grid de energia bidirecional, ou seja, a gente sabe que a gente está passando por uma crise energética no momento, devido à estiagem das nossas chuvas, né? Então, e que isso pode se tornar um cenário crítico no começo do ano que vem. Então, a grande ideia aqui é que você torne o grid de energia bidirecional. As casas, elas sejam não só consumidoras, mas geradoras de energia. Então, cada casa é uma microusina que vai gerar energia através de energias renováveis, como o sol, como o vento, né? Em algumas cidades litorâneas as próprias marés, e como isso trocar esses dados. Então, é uma rede coberta por sensores que vai monitorar a infraestrutura de transmissão de energia elétrica de forma a garantir, né, menos blackouts, de forma a garantir uma maior qualidade da gestão da energia. Muito interessante que durante o meu doutorado eu fiz um trabalho que verificava a qualidade da transmissão da energia elétrica numa torre de transmissão. Então era uma bateria que ficava numa torre de transmissão. E para que servia essa bateria? Era como se fosse um no-break de cidade. Cláudio, uma bateria que vai aguentar uma cidade como o Rio de Janeiro por 2 dias? Não, era uma bateria que ia aguentar o fluxo de energia elétrica por milésimos de segundo para você poder mandar uma mensagem para o hospital e ligar um gerador em tempo real para que não haja interrupção. E isso não só para os hospitais, mas para diversas outras, né, infraestruturas públicas. Isso passa a ser muito importante. Né? E essa inserção de energias renováveis, desculpa a brincadeira, né? Elas são muito interessantes, mas elas trazem um problema, porque diferente, né, da energia tradicional, que ela é gerada de forma bastante constante, as energias renováveis, você não tem uma confiabilidade, então você tem que inserir baterias, né, no meio do caminho para você poder servir como se fosse um buffer dessa energia elétrica. Né? Isso é muito interessante porque o Brasil é um dos países com maior potencial para o uso de energias renováveis do planeta. Ao mesmo tempo, a gente tem que considerar, né, como inserir isso dentro do nosso grid, que hoje é um grid um pouco deficiente, mas que tem um potencial muito grande. Né? E entre os carros, né, as energias renováveis. Né? A Petrobras hoje se define como uma empresa de energia, não uma empresa de petróleo. Então, nesse cenário, os carros elétricos eles surgem como uma opção, mas a gente tem um problema muito sério, que é o nosso grid elétrico. Agora imagine o seguinte, quando você chega em casa por volta das 6 às 8 da noite, 10, né, assim, esse cenário de 6 às 8 da noite ele é muito crítico. Todo mundo chega em casa e coloca o celular para carregar. E isso é um pouco interessante, é óbvio que isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo, contudo, todavia, entretanto, porém, né, só colocar o celular já muda como é a forma do consumo de energia nas cidades brasileiras. Agora imagina colocar um carro. Então é por isso que a aposta nas energias renováveis é tão importante. Se você quer migrar de um parque industrial de carros a gasolina para carros com energia elétrica, você tem que ter um grid que compõe isso. E uma solução é você fazer com que as energias renováveis sejam os elementos que vão dar para que esse carro vai ser, né, carregado. Porque senão a gente vai ter cada vez mais problemas. E em muitas habitações, só o consumo da energia elétrica poderia ser somente por renováveis, porque o consumo dessas casas é muito baixo. Por fim, né, a gente fala um pouquinho sobre o cenário de emergências, né? Estou falando de incêndios, desastres, assaltos. Imagina aquelas câmeras do SPI que eu falei, em tempo real, detectando incêndios, detectando assaltos, detectando desabamentos, deslizamentos, você podendo avisar as forças adequadas para esse tipo de situação. Então isso já mostra um sinal, né, da importância da IoT no cenário público. E é muito complicado a gente analisar isso, né, porque como a gente toma essa decisão? Quais são os desafios que a gente vai ter? Como eu saber que eu tomei a decisão certa? Né? Existem problemas, como por exemplo no cenário médico, chamado de a fadiga do alarme. A fadiga do alarme é a seguinte sensação. Né? Você tem um evento crítico, como por exemplo um doente que está infartando, né? Alerta a equipe de médicos. Se isso é um cenário falho, a equipe vai lá, tem o que a gente chama de falso positivo, ela vai lá, volta,
e não aconteceu nada. Foi no segundo, vai lá, volta, não aconteceu nada. Vai no terceiro, vai lá, volta, não aconteceu nada. Na quarta vez ela não vai, ela acha que é de novo falso positivo. E a mesma coisa pode acontecer aqui. Então, como tomar essa decisão? Esse é um desafio que a gente tem na nossa década. Mobile Crowd Sensing é o uso dos sensores que existem nos seus celulares, nos seus tablets, nos seus computadores para tomada de decisão, né? E é um lugar onde a gente tem mais sensores, né? E a gente já tem celulares, né? Então fica uma vantagem. Então por que a gente não usa esse potencial? Né? E para vocês terem noção, imagina o seguinte, sabe quem hoje tira as fotos do Google Maps, do Google Street View? É o seu celular Android. Então se você tem um Android, você está ajudando o Google. Isso é uma coisa bem legal também. Controle de cidades, controle de estacionamento, né, feito também através de dispositivos de IoT. Essa é uma outra questão extremamente importante, né, que visa otimizar o trânsito, ou seja, imagina você gastar menos tempo no trânsito que você gasta hoje, né, e reduzir a emissão de carbono. Né. Esse particularmente é um tema que eu não gosto muito, mas eu já trabalhei com isso também. Né. E aqui um exemplo, né, de você poder mudar em tempo real a direção de uma rua, ou então você poder em tempo real paralisar todo um trânsito para evitar um acidente. Imagina os carros se comunicando, isso dá uma noção de redes veiculares, uma das áreas que eu tenho atuado bastante. Então, como tomar o trânsito, pensar o trânsito como um enxame de carros e uma inteligência coletiva entre todos esses carros para tomada de decisão. Uma área que eu tenho trabalhado são as fazendas inteligentes, que visa a otimização das plantações, visa reduzir o desperdício de água no agronegócio, é responsável por 60% do consumo de toda a nossa água potável e evitar o desperdício de alimentos, que hoje é na casa de 40%. Ou seja, o mundo hoje, com aproximadamente 7 bilhões de pessoas, nós já produzimos alimento para aproximadamente uns 9 bilhões de pessoas. Ou seja, 80% da nossa produção já é responsável por já poder alimentar toda a população do planeta Terra. Mas a gente joga fora 40%. E onde é que é jogado fora? É jogado na hora do consumo, é jogado na hora do preparo, mas muito é jogado no transporte desse insumo. Então, como evitar esse tipo de coisa? Né? Como evitar esse desperdício de água? Então, vou usar um sensor para tentar não só melhorar as atividades dentro de uma fazenda, a gente faz um trabalho muito legal com a Embrapa, no cenário da cadeia leiteira. Ao mesmo tempo, a gente vai agora trabalhar com um cenário um pouco mais diferente, né, que é o cenário da produção em si. Né? Esse aqui é um exemplo que está sendo feito por uma aluna minha de doutorado, Emanuele Araújo, que ela é servidora do IFRJ de Caxias, onde ela está preparando uma fazenda móvel. Né? E esse aqui é um outro exemplo que a gente fez com a Universidade Autônoma de Bucaramanga, na Colômbia, para criar uma fazenda inteligente, onde a gente conseguia, né, usando energia solar e sensores, melhorar a qualidade da produção da fazenda. A gente chegou a uma melhora de até aproximadamente os 15%, que é muito bom, muito legal. Né? E um trend que está surgindo é o que a gente chama de fazendas verticais, cuja ideia é trazer para o ambiente urbano plantações, de forma a reduzir a poluição e o efeito estufa e reduzir os custos de transporte que a gente vai ter. Tá? Então a ideia é que se você pode plantar, e claro, né, resolver a questão do êxodo rural, o cara que vai do campo e vem para a cidade, ele deixa de ter emprego. Então como é que eu posso empregar essa pessoa? E por que não? Ele como fazendeiro, só que dentro da cidade. Né? Então imagina você está indo no supermercado, você quer comprar uma fruta fresca, né? Eu, por exemplo, hoje fui na feira, né? Mas eu poderia estar indo no mercado. E no mercado, às vezes, não é bom os legumes. Agora, imagina você poder, em tempo real, você ter uma coleta de um desses legumes, de uma leguminosa, de uma fruta para você, que está sendo plantado no mesmo local onde você está comprando. Ou seja, você não tem mais o custo do deslocamento. Você não tem mais o custo da perda do alimento. Você pode estar trabalhando em tempo real. E ao mesmo tempo, se você pensa naquele paradigma de prédios inteligentes, essa fazenda vertical, ela é um prédio inteligente. Então toda aquela questão do reaproveitamento de água, a questão das energias renováveis, está tudo presente. Né? E aqui uma ideia para vocês verem essa foto. Imagina, né, o seu supermercado sendo uma fazenda vertical. Ao mesmo tempo, isso reduz o aquecimento dentro das cidades, porque essas plantas elas estão absorvendo o gás carbônico e dissolvendo e retornando oxigênio, né? Elas fazem a fotossíntese, mas elas também fazem essa transpiração. Então, assim, tem todo um trabalho aí. É claro que, ao mesmo tempo, esse é um prédio muito mais pesado, porque ele vai ter diversas plantas, né, colocadas. Então, você vai ter que verificar as estruturas, mas aí, mais uma vez, a IoT entra, né, com aquela questão do monitoramento de infraestruturas. E esse aqui é um exemplo. A gente fez com garrafa PET, tubo de PVC, isso aqui é uma alface sendo crescida dentro de um tubo.
Ok, mas no público? No público tudo é mais difícil, né? A gente tem questões de lei geral de proteção de dados, não só para o público, mas no público é mais complexo, porque eu lido com dados públicos, eu lido com os dados dos cidadãos brasileiros, então como eu lido com isso? Né? Aqui tem um diagrama que foi feito, né, em 2015 sobre pensar esse cenário de OT para defesa e segurança pública. E ele vai dividir, né, esse cenário, ele diz que esse cenário ele está dividido em algumas aplicações interessantes, mas que vão estar ligados a algumas preocupações. Né? Por exemplo, eu tenho preocupações com o pessoal, né? Preocupações de comunicação, de fisiologia, de vigilância, de treinamento, de crowd sensing, né? Verificação de situação, né? Como é que eu posso monitorar, por exemplo, uma área de conflito, né? Armas. Como é que eu posso fazer armas que são mais inteligentes de forma que elas minimizem as perdas civis, né? Como é que eu posso fazer o controle, né, de sistemas autônomos? Vocês vão ver na palestra seguinte com os meninos da Nautilus um exemplo de um submarino autônomo, né, que está sendo produzido no UFRJ por menos de $10 mil por ano. Né? Logística, como controlar a logística de toda dessa gerência do supply chain usando sensores e gerência dos facilities, né? Gerência das fábricas, gerência das instalações que você vai estar, né, trabalhando. Então, todas essas são questões, são aplicações diretas para o cenário de defesa. Né? A gente fala que o soldado do futuro ele vai ser praticamente um Robocop, né, que vai ter sensores na roupa dele verificando todas as condições, avisando e alertando a ele. Né? Inclusive, um dos trends que é o uso de realidade aumentada dentro dos óculos dos soldados. Tudo isso monitorado pelos dados sensores, mas que precisa de altas taxas de transmissão. E aí que entram tecnologias como o 5G. E por isso que o 5G é uma questão estratégica muito importante. A gente precisa ter a melhor tecnologia, porque é ela que vai dar aporte a todas essas questões. E ao mesmo tempo, no nível, né, de coleta de dados, né, com todos esses sensores diferentes, eu vou ter que mandar isso para a nuvem para tomada de decisão. E essa é uma questão muito séria. Como tomar uma decisão crítica? E aí entra questões um pouco mais graves, como a ética da IA, a IA explicável, como é que eu vou explicar caso a IA tome uma decisão errada e um soldado morra em uma situação de batalha, ou um civil morra numa situação. De quem é a culpa? A questão de culpabilização, de responsabilidade, de pensamento. E mais do que isso, né? Como é que eu treino esse soldado? Né? Como é que eu treino esse pessoal de segurança e de defesa para um cenário onde A, ele tem essa ferramenta e B, ele não tem essa ferramenta. Então, entende a dificuldade? A partir do momento que você tem uma ferramenta, ela é muito útil. O que acontece quando eu não tenho ela? O que eu faço? Então, como treinar essas questões de gerenciamento humano? São questões hoje que a IoT traz para o cenário de defesa e segurança pública. Né? Como eu falei, aquelas aplicações são facilmente visíveis dentro do cenário, como por exemplo, verificação de infraestruturas, verificar se está tendo um incêndio. Isso é muito fácil de ver. Mas manter a formação num campo de batalha, eu saber as condições de um determinado soldado, saber se ele desapareceu ou não, né? Como eu mantenho a segurança desses dados para que isso não seja capturado por um inimigo. Essas são questões extremamente importantes. Né? E aí vão ver cenários que são de missão crítica dentro desse cenário de segurança, que é a colaboração e sensoriamento, a vigilância, a gerência de energia, né? A vigilância em si, controle de armas, logística, né? Não só dos equipamentos, né? Mas dos indivíduos, do sensoriamento do pessoal para healthcare, para treinamento da força de trabalho, ou seja, eu não quero só garantir a segurança, mas eu quero garantir que ele tem o melhor treinamento possível e que ele está surtindo efeito. Para ter uma cidade inteligente, uma cidade mais eficiente, portanto, precisa de menos gente olhando para ela, eu posso dedicar esses esforços em outras áreas. Né? Então, como eu falo o seguinte, nessa crise da Covid-19, não foi uma crise de falta de dinheiro. Em muitos dos casos, ela foi uma crise de gestão. A gente não sabia trabalhar com o dinheiro que tinha. A gente não sabia dar resposta a esses cenários. Então, essas são aplicações que, dentro do cenário de defesa, elas são críticas e têm que ser pensadas dentro de protocolos políticos e éticos das Forças Armadas. Né? Como isso se encaixa dentro da doutrina? Ou como isso modifica a doutrina caso seja necessário? Como pensar defesa do século XXI? Como a gente pensa uma defesa 4.0? Se a gente pensar que ao mesmo tempo isso é um serviço para a sociedade. Né? Então aqui o soldado do presente, ele tem comunicação, ele tem sistema de rádio, ele grava voz e vídeo, ele tem acesso à banda larga, né, para ser de software, né, para transmitir dados, mas ao mesmo tempo aqui no futuro, esse cara ele vai ser praticamente Robocop, olha só, ele vai ter
ter que carregar baterias, ele vai estar sendo monitorado, ele tem kit de sobrevivência, a armadura dele vai conseguir, né, aplicar primeiros socorros num cenário grave, mesmo independente dele, ele vai conseguir receber informações situacionais utilizando, né, a realidade aumentada dentro dos visores, vai estar sendo em comunicação constante com a equipe, sabendo o que está acontecendo. Então, como lidar com essa sobrecarga de informação que o soldado do futuro vai ter, né? Que o profissional das Forças Armadas do futuro vai ter. Como lidar com isso, né? Como trabalhar, né, com essa questão de comunicação, essa questão da variação situacional onde o soldado está inserindo, a segurança e a sobrevivência desse soldado, né? Como equipar ele de forma que isso não fique pesado, né? O cara não tenha 400 quilos, né? Ou então, uma vez eu vi muito interessante numa palestra sobre defesa de um general americano que ele pregava fortemente o uso de exoesqueletos justamente para carregar todo esse equipamento, né? Agora, olha só que coisa louca, né? Que mundo diferente a gente está indo, né? Aqui, o soldado, se a gente compara o soldado da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da Guerra do Iraque e o soldado de hoje, a gente está vendo uma evolução constante das armas, né? E de toda a armadura, de toda a questão e como garantir isso, não só para um cenário de combate, mas para um cenário, né, de paz, um cenário de manutenção da ordem, um cenário de garantia, de integridade de fronteira, que é muito nosso caso aqui no Brasil. Então aqui a gente vai ter, né, o que a gente vai chamar, né, o cenário que a gente vai chamar de Mission Partner Environment, ou seja, o cenário onde eu vou ter coalizões entre forças, e o Joint Information Environment, o cenário onde eu vou conseguir dividir isso com outros entes da sociedade. Então, assim, eu vou ter um cenário muito fechadinho, onde vou ter informações da missão em tempo real, e um cenário que eu estou distribuindo com a sociedade. Nota que isso é importante dentro desse cenário de LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o dado, quando chamamos de dados públicos, porque o soldado também é um servidor público. Então, como lidar com essa dicotomia que certas missões elas têm um caráter de sigilo por causa da defesa e, ao mesmo tempo, esses dados eles são públicos de certa forma. Então, como lidar com essa dificuldade? Como categorizar, como lidar com isso? Como discutir essa questão dentro das Forças Armadas? Como ganhar, né? Essa é uma forma, inclusive, das pessoas terem a confiança nesse trabalho que está sendo feito. Né? A confiança, né, de poder olhar para o que foi feito e avaliar no segundo momento. A gente pode melhorar aqui, a gente pode melhorar ali, né? E ao mesmo tempo você ter um reporte 100% fiel de tudo que aconteceu para futuros treinamentos. Agora imagina uma IA que possa treinar as Forças Armadas do futuro através dos acertos e falhas que foram tomadas em missões reais, em projetos reais. E aí eu não falo nem só do campo de batalha, eu falo de projetos de pesquisa, projetos científicos, missões diplomáticas, missões de instalação, missões de reconhecimento. Tudo isso tem que estar aqui. E aí a IA vai ser um componente muito importante desse cenário. E aqui vê toda essa infraestrutura, né? Onde aqui eu tenho os objetos sendo monitorados à camada mais baixa, né? Eu estou vendo aqui os soldados sendo mandados para uma camada de acesso. Muitas vezes essa camada de acesso é uma camada primária, né? Uma camada de rede sendo enviada para a rede, né, das Forças Armadas, que eu pessoalmente continuo acreditando que a rede das Forças Armadas ela tem que ser uma rede própria, privada, de não acesso, com alguns pontos de interconexão com a internet, mas muito poucos e muito separados, né? Com o serviço de gerenciamento desses dados fortemente aplicados, e aí você vai ter camadas de aplicação. Né? Só que tudo isso é jogado para a lógica do business layer, né? A lógica de onde vai ser tomada a decisão e quem vai tomar a decisão. E aí é um pouco louco, porque é business layer, mas é mais uma camada de inteligência, onde a inteligência das Forças Armadas vai estar verificando as situações e tomando decisões de acordo com cada uma dessas situações. E aí vem uma questão que é o custo disso, porque toda essa infraestrutura é cara. E dentro desse cenário acabam surgindo a questão do software como serviço. Né? Ou seja, onde, na verdade, a força vai ter acesso a um determinado tipo de software, né, a serviço, mas que ela não tem controle dessa infraestrutura. Né? E aí vamos botar 4 cenários. O cenário meio tradicional, que é o package software, o software empacotado, né, onde tudo é gerenciado pelo corpo de defesa. A infraestrutura como serviço, onde, na verdade, só um pedaço disso é gerenciado pelo corpo de defesa, a plataforma como serviço, que é o caso de containers, né, onde que vão estar numa nuvem privada, onde só parte do serviço é colecionado, e o software como serviço, onde tudo está numa nuvem privada. Para o cenário de defesa, eu não consigo ver claramente algo além da infraestrutura como serviço. E coisas críticas, mesmo elas, não colocaria dentro do cenário como infraestrutura como serviço. Eu acho que é um cenário muito sensível para que as coisas possam vazar, possam dar errado. E quando você coloca, né, questões talvez não essenciais dentro dessa infraestrutura, você diminui o custo. Então, esse cenário de decisão que você pode e que você não pode, é que isso tem que ser visto.
Tá? Então, por exemplo, se uma universidade privada usa o Google Workspace, ok, eu não tenho problema com isso. Ente privado para ente privado é uma decisão do ente privado. No nível público, eu pessoalmente tenho um problema muito grande com isso. Acho muito ruim. Mas, né, entendo do ponto de vista de custo, do ponto de vista de responsabilidade, do ponto de vista de infraestrutura. É muito difícil manter uma infraestrutura. Então a gente tem essas dicotomias o tempo todo. E por que eu acho isso muito ruim? Porque a gente chegou na Internet of Ransomware Things, ou seja, internet das coisas que podem ser, né, sequestráveis. E a gente está vendo cada vez mais casos de ataques à IoT, justamente pelas questões que eu falei lá no começo da palestra. Quais são elas? Né? De que esses sensores são extremamente heterogêneos, mas ao mesmo tempo com baixo poder computacional e ao mesmo tempo estão se comunicando com coisas de maior poder computacional. Então a gente vê cada vez mais, né, cenários de falhas de objetos IoT que são utilizados. Para quê? Para que você tenha acesso a um recurso que não é seu dentro da infraestrutura da rede. Tá? Isso é muito sério, isso é muito complicado. Essas são coisas que a gente tem que estar sempre atento. E aqui é um caso muito grave, né? Por exemplo, né, teve um caso recente que a NASA foi invadida porque um estagiário da NASA levou um Raspberry Pi e deixou conectado na rede, né, lá da NASA. Então, esses são cenários que às vezes a gente não percebe, geram falhas, né? E eu vi um hospital que ele foi sequestrado por causa de uma cafeteira que acessava a internet e que tinha uma falha na segurança. Essas empresas de IoT, ainda muitas delas são startups, elas começam a vender um serviço, depois elas vêm à falência. O código dessas coisas é falha, apresenta falhas e ninguém vai dar manutenção. Então essas são considerações muito sérias que a gente tem que fazer antes de comprar esse tipo de dispositivos. Né? Isso tem gerado casos muito graves, como por exemplo esse caso aqui, né, de uma da Osram Lightify, que foi uma lâmpada inteligente que jogava os dados da tua infraestrutura de rede de forma não criptografada, né? Passando a senha do Wi-Fi das pessoas pela rede. Né? Ou um dos maiores ataques de negação de serviço da história, que foi em 2016, se eu não me engano, 2017, onde ele foi feito com um modelo de câmera IP. Um único modelo de câmera IP, um único modelo, né, de câmera gerou quase 1 terabyte de tráfego, um ataque de negação de serviço. Um único modelo de uma câmera. Agora imagina quando eu tenho isso em ampla escala. E aí entram questões um pouco sérias, como quis custodiet ipso custodes, do latim, quem vigia ou vigilante. Então, nesse cenário de defesa, como eu garanto, né, que, né, as ações não foram, então, manipuladas por um atacante? Como é que eu garanto que essas ações não foram manipuladas por alguém interno que quer apagar um erro? Como é que eu posso verificar questões, né, de falha de serviço, garantir que esse serviço não foi entregue? E entra uma questão que é o blockchain. Esquece a Bitcoin, esquece o dinheiro eletrônico. Eu estou falando de uma cadeia de blocos, um conceito que há mais de 20 anos a gente já vem discutindo. Uma cadeia de blocos criptografados que vão ter diversos mecanismos de verificação de integridade. Prova por esforço e prova de conceito. Essas são diversas, né, formas que a gente tem, né, para tentar garantir a integridade dos dados. E o blockchain tem sido muito bem sucedido na questão de contratos inteligentes, através da plataforma, como por exemplo, com diversas plataformas, uma delas, minha favorita, que é o Ethereum. Né? Então, como desenvolver contratos inteligentes para que esses dispositivos de IoT, os dados e as decisões que eles tomam, eles garantam a integridade da nossa força, garantam a integridade do serviço, que a gente consiga verificar se isso foi atacado ou não. Então, o blockchain, que muitas vezes é mal visto por causa de questões de moedas eletrônicas, mas pode ser muito útil na questão de contratos inteligentes entre entes distintos. E aqui é um exemplo de uma rede Ethereum, né? Então tem uma rede aqui usando um Remote Procedure Call, um RPC, né? Uma mensagem curtinha, que é muito utilizado em IoT, inclusive, alimentando um contrato inteligente que outros membros da rede vão poder fazer parte para manipular. Agora imagina um batalhão se movimentando para uma determinada missão, onde cada um dos soldados naquela roupa inteligente que eu coloquei, na verdade ele é um cliente Ethereum. Então as informações desses soldados estão sendo trocadas pela rede como um todo, ou seja, todo mundo poder ver esse situational assessment, né, essa verificação da situação em tempo real entre diversos elementos e ao mesmo tempo sendo trocado com o ente externo, que é o Ledger, né, que é a cadeia de controle, onde eles vão conseguir verificar tudo o que está acontecendo de forma segura e imutável. Né? E se tiver uma verificação, uma falha, é claro que isso não está à prova de problemas, mas se tiver é muito mais fácil da gente buscar. Tá? Conclusões, só para a gente terminar, né?
o mundo está mudando, as coisas têm seu lugar na internet, os governos eletrônicos estão surgindo, mas como a defesa entra? Como é que a defesa, que tem um corpo técnico excelente, que tem várias unidades de pesquisa muito sólidas, consegue se inserir e produzir conhecimento para proteger a própria força e o país? Né? Consegue proteger, né, essas informações e criar conhecimento técnico importante dentro dos biomas que o Brasil tem. Como se proteger? Então, o mundo de IoT está chegando para o cenário de defesa. Essa defesa 4.0 ela já é uma discussão em diversos países. Né? Vocês têm grupos excelentes discutindo os cenários futuros, né? Inclusive cenários de guerra no futuro. Vocês têm um grupo excelente na Escola Naval, dentro do PPGM, né? No grupo, né, do Comandante Correia. Então é um prazer muito grande estar aqui palestrando para vocês, falando com vocês nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, uma preparação. Né. Muito obrigado aos colegas da SIAGA sempre por estarem convidando, já é a segunda vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Né. Espero que tenha agradado. O meu contato é o semiceriefarias@coas.fj.br. Eu dou aula de internet das coisas no programa de engenharia de sistemas e computação do PESC. A gente está com inscrições abertas para o mestrado e doutorado, então agradeço muitíssimo a vocês pela atenção. Espero que tenha sido interessante. Dúvidas, coisas que vocês queiram perguntar, esse é o meu e-mail. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por tudo. E forte abraço, até o ano que vem.